14º dia da campanha pelos trabalhadores de todo o mundo. Ô, glórias, né? Se você quer ser um empresário bem-sucedido, do agro bem-sucedido, funcionário rural bem-sucedido, né? Funcionário das empresas bem-sucedido, você tem que obedecer a Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Veja bem, hoje a palavra de Deus está aqui em Malaquias 3:12. Diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Já pensou? Todas as nações te chamarão bem-aventurados, né? Se você obedecer a palavra de Deus. Se você ver os vídeos anteriores, você vai ver lá em Malaquias 3:10, né? Aonde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? E no versículo 11 diz assim: e por causa de vós, né, repreenderei o devorador, né, para que não destrua o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E hoje aqui é Malaquias 3:12, diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, né? Amado, já pensou todas as nações te chamar de bem-aventurado? Oh, glória, te conhecer, isso é maravilhoso, né? E para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Eu vou contar a história de Jacó. Veja bem, Jacó, ele nasceu gêmeos com o irmão. Naquela época, naquela época da história, quem nascia primeiro tinha direito a todas as bênçãos, a herança, era o primogênito. Se fosse de uma família de rei, ele era o rei. Então, todos queriam ser o primogênito naquela época, né? Então, Jacó e Esaú eram gêmeos. Então, Esaú nasceu primeiro, mas olha só, e Jacó já nasceu grudado no pé de Esaú, como os dois são primogênitos, porque os dois nasceram juntos, não nasceu um, depois nasceu o outro, não, os dois nasceram juntos, porque Jacó já veio grudado no calcanhar de Esaú. E veja bem, Esaú cresceu e foi ser um caçador, né? Vivia muito com o pai, junto com o pai, caçando, né? Trazendo os provimentos para casa. Agora Jacó já era muito caseiro. Jacó vivia muito junto com a mãe. Então ele levava lenha para a mãe, ele agradava a mãe em tudo, em tudo. E ele ali, ele aprendeu muitas coisas com a mãe dele. Então, o que que aconteceu? Um dia, Esaú foi caçar e chegou muito cansado e com fome. E Jacó tinha feito uma sopa de lentilha maravilhosa e estava frio, né? Pensa, você com frio e com fome, aquela sopa quentinha, maravilhosa. Então, Esaú foi lá e falou para Jacó: me dá um pouco da sua sopa. Aí Jacó falou: não, só se você me der o direito da primogenitura. Aí, o que que aconteceu? Esaú com fome, né? Queria comer aquela sopa, falou: tá bom, o direito é seu. Ele vendeu a bênção dele por um prato de lentilha. Só que o que que aconteceu? Só que o que que aconteceu? Na hora de entregar a bênção para Jacó, Esaú não quis entregar a bênção para Jacó. Ele vendeu a bênção dele por um prato de lentilha, mas não quis entregar a bênção para Jacó. Falou: não, a bênção é minha, eu só estava com fome, comi seu prato. Ele deu a palavra e depois voltou atrás. E olha só o que que aconteceu. E ele continuou sendo primogênito, né? Então, na hora que o pai dele estava para passar a bênção, o que que aconteceu? A mãe de Jacó falou para ele: se veste igual a Esaú, põe a roupa de Esaú, com o cheiro de Esaú,
e vai lá e fala que você é Esaú e você vai receber a bênção. E Jacó obedeceu aquele mandado da mãe dele. Foi lá, se vestiu de Esaú, colocou peles assim, porque Esaú era bem peludo e ele não tinha pelo, ele não tinha cabelo nos braços. Pegou e colocou uma pele assim, chegou perto do pai dele e falou com o pai dele. E o pai dele falou: olha, o cheiro é de Esaú. O, os pelos é de Esaú. Os cabelos, né, que ele passou a mão nos braços, porque o pai dele já estava meio seco. É de Esaú. Mas a voz é de Jacó. Aí ele falou: não, eu sou Esaú. Jacó mentiu pro pai dele. Falou que era Esaú. E o velhinho já estava quase morrendo. Aí passou a bênção para Jacó. Que na verdade Jacó tinha o direito da bênção, né? Só que Esaú voltou atrás da palavra, não quis passar a bênção para o irmão. Então o que aconteceu? Ele recebeu a bênção do pai dele. Aí quando ele recebeu a bênção do pai dele, né, ele voltou lá e falou com a mãe dele. Aí a mãe dele falou: agora você vai ter que fugir, porque Esaú vai ficar muito bravo, vai querer te matar. Você vai ter que fugir. Aí e ele arrumou as trouxinhas dele, né, um pãozinho, uma coisinha e ó, fugiu. E no caminho que ele estava fugindo, ele começou a passar muita dificuldade. Jacó começou a passar muita dificuldade. E o travesseiro dele era uma pedra, pensa. Então, ele lembrou do Deus dos pais dele, né? E ele fez daquela pedra o seu travesseiro. E aí, quando ele estava dormindo, ele sonhou subindo, viu o anjo subindo a escada, descendo a escada que ia até no céu. Aí, quando ele acordou, ele fez um pacto com Deus. Ele falou: olha, meu Deus, se o Senhor me der roupa para vestir, calçado para calçar, comida para comer e ter a paz da minha família de volta um dia, eu vou ser fiel dizimista ao Senhor. E ele fez esse pacto com Deus. A única coisa que Jacó tinha era um pouquinho de óleo, porque naquela época o azeite era caro, vendia e dava o dinheiro. Mas Jacó pegou aquele azeite e derramou sobre aquela pedra. Fez um pacto com Deus. Prometeu que de tudo que passasse na mão dele, ele ia tirar 10% e Deus ia honrar ele. E olha só, veja bem, amados, e Deus honrou a Jacó. Porque Jacó no caminho, ele encontrou Raquel, que era a prima dele. E Raquel convidou ele para ir para a casa dela, porque ele ajudou Raquel a tirar água para os animais, ele ajudou a Raquel, sabe? Aí ele pegou e foi, ele gostou de Raquel, né? Ele falou: puxa, essa aí vai ser a minha esposa. Gostou, ele amou Raquel, sabe aquele amor à primeira vista? E ele foi com Raquel. E quando ele chegou lá na casa de Raquel, Raquel apresentou ele. E quando ele falou o nome dele, de que família que ele era, ele descobriu que era primo de Raquel. Olha só, Deus levou ele para dentro da própria família quando ele fez o pacto. Deus já começou abençoando ele com a família, né? Que ele queria fazer as pazes com a família, então ele já entrou na família dele. Como que é maravilhoso, né? Deus, ele honra tudo. O pacto que Jacó fez foi maravilhoso. Aí ele ficou ali na casa do sogro, né? E na época ainda não era sogro, nem namorava. Só que ele foi lá e falou com o sogro, falou assim: eu quero casar com Raquel. Naquela época tinha que pagar um dote para casar com a mulher, com aquela filha daquele homem, né? Tinha que pagar um dote. Ele não tinha dote, ele não tinha nada, só tinha uma pedra de travesseiro. Aí o tio dele falou assim: ah, tá bom, você trabalha 7 anos comigo e casa com a Raquel. Veja só, lembra que ele enganou o pai dele, né? Lembra que ele enganou o pai dele.
Tá, e ele trabalhou 7 anos, né, para casar com Raquel, né? E nisso ele já estava muito abençoado. Deus abençoava tudo, tudo, enriqueceu o sogro. O sogro ficou rico quando Jacó começou a trabalhar com ele, porque a bênção de Deus estava na vida de Jacó. Então, ele passou os 7 anos. Naquela época, só via o rosto da noiva depois de casado. Então, ele só ia ver o rosto da noiva depois das noites de núpcia, né? E era escuro, né? Ninguém via ninguém, né? As noites de núpcias, né? Era tudo escuro, ninguém via ninguém. O que que aconteceu? O sogro dele, em vez de colocar Raquel para casar com ele, colocou a irmã de Raquel, que era até vesga do olho. Pensa, a irmã de Raquel, era mais velha que Raquel. E ele casou com Leia, irmã de Raquel, da mulher que ele amava. Ele não amava Leia, ele amava Raquel. Ele trabalhou por Raquel 7 anos. Mas o sogro dele fez a mesma coisa que ele fez com o pai dele. Por isso que eu sempre falo, o que você planta, você vai colher. Cuidado com o que você planta. Aí olha só, ele casou com Raquel. E sabe o que aconteceu? Casou, na verdade, ele casou com Leia, né? O sogro dele enganou ele, colocou Leia no lugar de Raquel. Aí, na noite de núpcias, tá? Ele teve a noite de núpcias com Leia, e quando ele acordou de manhã, que ele viu que era Leia, nossa, ele ficou muito bravo com o sogro dele. Mas ele tinha plantado, ele enganou o pai dele, que era cego, e foi enganado igualzinho, ele enganou o pai dele. Aí ele foi lá falar com o sogro, falou, oi, eu trabalhei 7 anos, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel e não por Leia. Aí o sogro dele falou, mas aqui nós temos o costume de primeiro casar mais velha e depois casar mais nova. Raquel é mais nova. Por isso que eu coloquei Leia no lugar de Raquel. Aí ele falou, não, mas o nosso pacto era com Raquel. Ele falou, então trabalha mais 7 anos para mim e eu te dou Raquel também, como esposa. Porque naquela época eu podia ter várias esposas, gente. É naquela época, hoje não pode, tá? Hoje a lei mudou. Hoje é só uma esposa e um marido, entendeu? Não é, entendeu? Mas antigamente podia. Então, Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. Só que o sogro dele já entregou Raquel para ele, né? E ele ficou trabalhando mais 7 anos. E o sogro dele cada vez enriquecia mais, ficava mais rico, né? Por causa das bênçãos de Jacó. Jacó foi muito abençoado. E Jacó, chegou um dia que Jacó falou, olha, eu vou voltar para casa dos meus, quero ver meu pai, ver meu irmão, né? E ele pegou a parte dele com o sogro dele e voltou para a casa dos pais dele e foi bem recebido. Deus honrou o pacto que Jacó fez com ele. Jacó ficou muito rico, muito abençoado, com a família abençoada, ainda obteve o perdão do irmão, né? E foi maravilhosa. Por quê? Porque ele fez um pacto com Deus. Se você quer ser abençoado, faz um pacto com Deus. De tudo que passar na sua mão, você ser fiel e tirar os seus dízimos, tirar suas ofertas, né? Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. E nós cremos que o Senhor é o mesmo de antigamente, de hoje e de eternamente. E nós, Senhor, fazemos o pacto com o Senhor. Ô Senhor, nós fazemos o pacto com o Senhor de ser fiel dizimista. Tudo que passar em nossas mãos, nós tirarmos o dízimo e tudo vai ser para a honra e glória do teu santo nome. Porque nós te amamos, nós te adoramos e nós acreditamos na tua palavra. E cremos que a tua palavra é fiel e verdadeira e vai se cumprir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós já te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas e que a nossa terra vai ser uma terra deleitosa, onde emana o leite e o mel. E nós te agradecemos
por tudo. Nós te amamos, te adoramos e queremos sempre estar na tua presença, fazendo a tua vontade. Amém. Graças a Deus. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus e Deus vai te honrar. Amém? E que o seu trabalho seja um pedacinho do céu.